Boa noite, pessoal. Meu nome é André, eu sou engenheiro elétrico, formado na Universidade de São Francisco em 2003, e desde 2014 eu trabalho na Ampere, uma empresa que representa instrumentos de medições elétricas. E a representação dessa marca trouxe a oportunidade de lidar com o mercado fotovoltaico. Então, vou apresentar um pouquinho, conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a empresa que eu trabalho, as marcas que representamos, e falar um pouquinho sobre algumas normas de comissionamento. Como eu disse, eu trabalho na Ampere. A Ampere é uma empresa que representa algumas marcas, importamos marcas italianas e fazemos as customizações de alguns produtos. Nós temos uma sede e estoque localizado na cidade de Campinas. Contamos com uma assistência técnica e também com uma cobertura comercial própria nos estados de São Paulo e Minas Gerais, e atendemos o resto do Brasil através de representantes. O que nós fazemos? Nós importamos produtos, fazemos customizações, adequamos, são produtos que são próprios para projetos elétricos industriais. As nossas marcas, as marcas que nós representamos. Nós representamos a Palazzoli. A Palazzoli é um fabricante de soluções para instalações elétricas. Ela é pioneira no uso de um material chamado termoendurecido, que é adequado para sistemas que vão ficar ao tempo, como o String Box, que tem proteção UV, como essa caixa. Fabrica soluções para instalações temporárias, como obras, então esses quadros portáteis, e também plugs e tomadas de uso industrial. Outra marca que representamos é a Chambre. A Chambre é uma fabricante de conexões para trilhos e identificações. Então, é uma fábrica, um fabricante de ferramentas elétricas, conectorização e rotulagem industriais. E, por fim, representamos a HT Instruments, também uma fabricante italiana de soluções para medições elétricas, então produtos como multímetros, alicates amperímetros, analisadores de qualidade de energia, megômetros, estão no portfólio da HT. E a HT, por ser uma empresa europeia e está inserida no mercado fotovoltaico bem maduro, que é o mercado europeu, desenvolveu uma linha adequada para esse mercado. Nós vamos ver mais para frente um pouco dessa linha. Então, falando no nosso tema de hoje, o comissionamento, né? O que é o comissionamento? Por que se fazer? Qual é a importância desse comissionamento? Falando um pouco disso, vou voltar um pouco no tempo. Antigamente você tinha uma entidade, um investidor, que ele queria fazer uma fábrica, comprar uma máquina ou algum outro tipo de investimento para a área produtiva. Essa entidade ia lá, comprava o terreno, construía a fábrica, instalava as máquinas, ela mesma operava e ela mesma trazia os resultados. Com o passar do tempo, nós vamos ver que cada um começava a se especializar. Então, cada entidade começou a se especializar em determinados segmentos. Então, tinha gente que só sabia fazer uma construção, tinha gente que só sabia operar, tinha gente que só sabia fazer o negócio. Então, a especialização dos negócios levou a alguns métodos, como, por exemplo, hoje, e é o que a gente vê muito nos sistemas fotovoltaicos, nós temos um investidor que ele vai pedir para alguém construir, ele vai determinar alguns requisitos técnicos, alguns requisitos de instalação, local, potência, qual é o tipo de sistemas que vão ser instalados. Ele vai comprar essa instalação, quando terminar essa instalação, alguém vai manter esse sistema operando para eles. Então ele vai precisar de alguém que preste um serviço, que faça a interligação, que verifique se o que ele pediu, se o que ele comprou para ser construído está de acordo com os requisitos, com as especificações que ele fez. Depois dessa construção, ele vai ter que ver se o que foi construído está pronto para ser entregue para essa manutenção. E esse processo de verificação do que foi construído antes de entrar em operação é o condicionamento.
né? É toda uma verificação de componentes, de que foi instalado, do que foi mantido, se está dentro de normas ou não. Foi bem construído com assertividade, né? Então tem esse objetivo de fazer um papel da transferência do construtor para quem vai operar esse sistema. Isso é válido. Eu dei o exemplo de um sistema fotovoltaico, que é que é o nosso mundo hoje, mas isso é válido para uma fábrica, para uma máquina, para qualquer tipo de instalação elétrica. E quais etapas que nós passamos pelo comissionamento, né? Então você tem lá um planejamento, tudo que você faz, uma construção, um projeto, você tem um planejamento, uma inspeção, o comissionamento propriamente dito, a aceitação do cliente, olha, aquilo lá foi aceito. E em alguns casos, operação assistida, ou seja, a mesma entidade que vai fazer o comissionamento também vai participar da operação assistida, que em muitos casos envolve quem construiu. Né? E como que se faz um comissionamento? Como é que se planeja esse comissionamento? Como é que eu inspeciono, que eu verifico? Que pontos que eu vou verificar? Bom, a gente trabalhando no setor elétrico, nós vamos ver que existem normas de segurança, que existem padrões, existem já normas que garantem que você faça esse comissionamento com segurança. E qual norma para o fotovoltaico? Bom, isso daí, como eu coloquei o slide, está no plural, né? Quais as normas? Como a gente fala de sistemas fotovoltaicos, que é o nosso caso hoje, a gente já está falando que é uma instalação elétrica. Então, temos que atender em sistemas fotovoltaicos a norma de instalações elétricas. Você tem que atender a norma de descargas atmosféricas. Quando você vai fazer o trabalho na área do comissionamento, tem que atender a norma de trabalho e eletricidade. Aliás, essa norma aqui é recente, 16384, ela foi publicada no dia 18 de março. Então, temos que colocá-la no nosso radar. E aí que vem as normas propriamente ditas do mercado, de terminologia, classificação, e a 16690, que fala de requisitos de projeto de instalações de fotovoltaico, que, além de mencionar alguns tópicos da 5410, traz as suas características inerentes de um sistema fotovoltaico. Vou passar rapidinho pela 1649150, que aí é a especialidade dos nossos amigos da Frônia, né, que é a interconexão e ensaios com a rede de distribuição. E eu vou falar um pouco, vou dar alguns tópicos da 16274. Essa é uma norma de requisitos para documentação, ensaio de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho de sistemas fotovoltaicos. É também uma norma recente, também de 2014. Hoje ela passa por uma revisão, então a norma está sendo revista, está sendo melhorada em alguns tópicos, muitos tópicos. Entre eles, um dos tópicos que está sendo revisado é para quais os tamanhos, quais testes em quais tamanhos. Hoje a norma ela não especifica por tamanho de sistema. Então, entende-se que todos os testes têm que ser realizados em todos os tipos de sistemas fotovoltaicos de quaisquer tamanhos. Ou seja, esses testes eles são válidos tanto para uma residência quanto para uma usina de geração centralizada. Tá? Então, vamos conversar um pouquinho da norma 16274. O que a norma 16274 diz para nós? Bom, ela especifica em detalhes, eu só vou mostrar alguns tópicos, documentações que você tem que ter no seu sistema para realizar comissionamento. Então você tem que ter a documentação do projeto como um todo, seja esse projeto civil, projeto de acesso, projetos mecânicos, projetos de instalação, e a documentação prevista de sistemas fotovoltaicos. Essa norma também ela fala sobre a inspeção e a verificação. Inspeção é aquele ato que nós fazemos de verificar os acessos,
se todos os requisitos atendidos naquelas normas que nós falamos hoje, na norma de projeto, na norma de instalações elétricas, de descarga atmosférica, se eles foram contemplados na construção. Quando nós falamos lá do comissionamento, dos requisitos do projeto, que os requisitos da construção, se eles foram atendidos. Então, nessa inspeção, você vai verificar tudo isso. É também um momento para você verificar acessos para a sua equipe, verificar como que você vai realizar as medições, as rotinas de liberações do local que você vai realizar os testes. Mais uma vez, nós estamos falando de testes que podem ser realizados numa residência até numa usina centralizada. Então, para cada tipo de situação, se você for entrar dentro de um condomínio, você vai precisar de certas liberações. Se você for entrar dentro de uma usina que tem segurança, você vai precisar de determinadas liberações. Então, você aproveita o momento da inspeção para verificar todos esses tópicos, para você fazer o planejamento do seu comissionamento. A verificação inicial e periódica são os testes propriamente dito. Você vai verificar através de testes que nós vamos conversar um pouquinho mais tarde, de quais se os requisitos estão sendo atendidos ou não, e qual a periodicidade que você tem que fazer desse teste. Os ensaios de comissionamento. A norma ela divide em categoria 1 e 2, mas para frente eu já vou dizer quais são os categoria 1 e quais são os de categoria 2. Ela também elabora quais são os requisitos para esses ensaios. Você não pode fazer os ensaios em quaisquer condições. Lembrando que quando a gente fala de sistemas fotovoltaicos, tem uma variável que nós não controlamos, que é a irradiação solar. A norma pede uma irradiação mínima para fazer esses testes. Então você tem que estar atento a essa irradiação para ver se os seus testes serem válidos. Ela também aponta alguns modelos de relatório e algumas avaliações de desempenho e geração. Então, vou convidar vocês a conversar um pouco sobre os testes de categoria 1 e o categoria 2. Quais são os testes previstos na norma de categoria 1? Os testes de categoria 1 são o teste de curto-circuito, teste de tensão em aberto, continuidade dos condutores de aterramento, ensaio das caixas de junção, ensaio de polaridade e o ensaio de isolação. Vou falar um pouquinho sobre cada um desses testes. Começando pelo teste de polaridade. Bom, o lado dos painéis, o lado CC, nós sabemos que são compostos por uma fase positiva e uma fase negativa. Você tem que garantir que todos os cabos foram identificados e conectados corretamente sem inversão de polaridade. Então você tem que fazer esse teste de polaridade continuamente. Depois vem as caixas de junção. Aqui, nesse ensaio de caixas de junção, a terminologia da norma, ela diz que é aquele ensaio dos módulos que ficam atrás dos módulos, onde ficam os diodos de bypass. A gente não pode confundir com o string box, mas aí na string box você vai realizar o teste de diodo de polaridade, mas nessa daqui você vai fazer a caixa de junção, verificar se os seus diodos de bypass não estão atuados. Eu sei que é complicado fazer esse teste, porque muitas vezes se você abrir essa caixa, você perdeu a garantia do módulo. Então, como que se fazer? Você pode fazer por amostragem, dependendo do número de painéis do seu sistema fotovoltaico, você pode selecionar uma amostragem de um desses painéis para fazer esse teste. Na sequência, nós temos o teste de continuidade dos condutores de terra. Esse é um teste que vai garantir uma proteção do seu sistema. Por quê? Nós sabemos que lá no módulo, em cada módulo, existe um ponto de aterramento, que você normalmente liga no módulo seguinte e vai fazendo essa ligação em série até o ponto de aterramento do seu sistema fotovoltaico. A gente não pode fazer esse teste simplesmente usando um multímetro que dá continuidade, porque pode ser que alguns multímetros eles podem atestar continuidade de até 30 ohms.
Então você tem que usar um instrumento que vai fazer com que esse teste te dê um valor único no final dele, para que você garanta a baixa resistência desses condutores de proteção. Tá? O teste de isolamento. O teste de isolamento também é um teste de segurança que você vai fazer no seu sistema fotovoltaico. Por quê? Você não sabe, até esse painel chegar até a sua instalação, você não sabe, desde a hora que ele saiu no fabricante, no transporte, se ele sofreu algum impacto, se ele está com algum problema de isolação. Então você vai fazer um teste de isolamento no seu painel ou na sua string. A norma, ela especifica 2 métodos para o teste de isolação. O método 1 é um ensaio entre o positivo e o terra e o negativo e o terra. Também vocês podem encontrar esse teste como field na literatura. O método 2 é um método que vai fazer um curto-circuito entre o positivo e o negativo e vai ver a isolação para o terra. A norma também ela especifica quais as tensões de ensaio para cada tensão de sistema. Então você vai verificar qual que é a sua tensão no seu sistema que está instalado. Pegar essa tensão em aberto nas condições de projeto e multiplicar por 1,25. Você vai verificar na tabela qual o método de ensaio que você está utilizando e na sequência ver qual que é a tensão de ensaio. Então, por exemplo, para sistemas abaixo de 120 volts, a tensão de ensaio é 250 volts no método 1. Sistemas acima de 500 volts, a tensão de ensaio é 1000 volts no método 1 e 1000 volts no método 2. E a norma também especifica qual é a resistência de isolamento mínima esperada para cada faixa de tensão de sistema e também para cada tensão de ensaio. Tá? É importante salientar que, ao realizar um teste de isolamento, você tem que estar bem preparado, usar os EPIs adequados. Por quê? O instrumento que você vai utilizar vai gerar uma tensão no seu sistema. Se houver algum problema de isolamento, pode causar um choque elétrico. Então, aonde que nós temos que prestar atenção? Na norma que eu comentei que é recente de segurança em eletricidade. Então, você tem que estar com a área protegida, com o perímetro protegido e usando os EPIs adequados. Tá. Próximo teste é uma tensão de corrente de curto-circuito, verificar a existência de algum problemas no cabeamento na fiação. Esses testes sempre é realizado junto com o teste de tensão em aberto. São 2 testes que vão verificar o cabeamento e se o número de modos foi instalados corretamente. Eu já passei por situações em que numa usina de solo, nós verificamos que o número de painéis estava como projetado, mas a tensão em aberto indicava que o número de painéis conectados estava bem menor. E na realização de uma reinspeção do sistema, verificamos que alguns painéis estavam desconectados. Então são testes importantes que permitem você verificar já alguns problemas na sua instalação. Na sequência agora, eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra os testes de continuidade de condutores de terra, isolamento, tensão em aberto e corrente de curto-circuito sendo realizados com um instrumento. Tá? O vídeo não está acelerado, o vídeo está em tempo real. Vocês vão ver que existe a conexão em cada um dos pontos. Percebam que existe uma conexão no ponto de aterramento do sistema, uma conexão no ponto de aterramento dos painéis e uma conexão no positivo e negativo. Então convido vocês para assistirem um pequeno teste numa instalação de 8 painéis de sistemas fotovoltaicos. Vamos conhecer o teste de comissionamento do PVCheck. No menu inicial, vamos acessar o menu IVCK. Estes são os testes de tensão em aberto, corrente de curto-circuito, isolamento e continuidade. Na tela de testes, ao se pressionar o botão Help prolongadamente,
temos o esquema de ligação. A ponta verde E é conectada ao aterramento do sistema. A ponta azul C é conectado ao aterramento dos painéis. A ponta M preta é conectado ao negativo dos painéis. E a ponta vermelha vai conectado ao positivo dos painéis. Realizada a conexão do PV-Check ao sistema fotovoltaico, vamos configurá-lo para o teste. No menu inicial, ao apertar o botão Enter, temos a opção Settings. Nessa opção, vamos escolher qual o módulo previamente configurado para o teste, o número de painéis da string a ser testada, a tensão de isolação a ser aplicada, a resistência mínima de isolação esperada e a resistência do teste de continuidade. Finalizadas as configurações, pressionar o botão Save. O equipamento está pronto para o teste. Para realizar o teste, apertar o botão Go Stop. Na tela nós temos os resultados do teste de isolação e continuidade. E na próxima tela, o resultado do teste de tensão em aberto e corrente de curto-circuito. Vamos verificar a realização do teste de tensão em aberto e corrente de curto-circuito com a célula de referência HT304M. Para configurar a célula, no menu inicial do instrumento, acessar a opção Settings, a opção Unidade Remota, Unidade Piranométrica, e para o teste IVCK, colocar No e colocar os valores da célula de referência a ser utilizada. Terminada a configuração, apertar o botão Save. Após isso, indicar no menu irradiância qual o valor mínimo de irradiância para o teste. Terminada a configuração, botão Save. Ir no menu do teste de tensão em aberto, podemos verificar que o instrumento mostra a irradiação e apertar o botão Go Stop. O instrumento vai realizar o teste. Na tela inicial, nós temos os valores de isolamento e de continuidade. E na segunda tela, além dos valores medidos de tensão em aberto e corrente de curto-circuito, também temos agora os valores extrapolados para as condições ideais de tensão em aberto e corrente de curto-circuito. Bom, pessoal, viram que no meio do teste foi instalada uma célula de referência. Por que você instala uma célula de referência? Porque lembra-se que eu comentei que a norma diz que existem algumas condições necessárias para se fazer o teste? Então você conecta o seu instrumento e já faça o teste com a medição de radiância, para garantir que você está atendendo a norma em radiações mínimas de medição. Vocês devem ter percebido também que o teste é feito de uma maneira bem rápida. Após a configuração, o teste foi feito de uma maneira bem simples e rápida. Agora nós vamos conversar um pouco a respeito dos testes de tipo 2. Os testes de tipo 2 que a norma indica, eles são a curva IV e a termografia.
O que é uma curva IV? A curva IV é uma curva que mostra algumas informações importantes sobre o funcionamento da sua string. E da onde que vem esse termo curva IV? Na eletrônica, se usa muito a curva IV para diagnóstico de circuitos. Então, quando você tem um resistor, um capacitor e um indutor, você tem uma curva característica. Essa curva característica, ela começa sempre na corrente de curto-circuito e termina sempre na tensão de circuito aberto. Então, traçando uma curva corrente-tensão, você tem uma curva IV. E na eletrônica, essa curva é utilizada para detecção de defeitos em circuitos elétricos. E aqui nós vamos também utilizar para detectar o funcionamento do sistema fotovoltaico. O que mais que além de corrente de curto-circuito e tensão em aberto ela nos dá? Ela também dá corrente e tensão nos máximos pontos de performance, e com corrente e tensão eu consigo gerar uma curva de potência. Então vamos lá, curva IV, sempre começando no ponto de corrente de curto-circuito, e ela termina sempre no ponto de tensão em aberto. Como eu tenho corrente e tensão, eu tenho também uma curva de potência e tensão. Então aqui eu tenho o eixo da corrente, aqui eu tenho o eixo da potência, então, e aqui eu tenho o eixo da tensão. Então com a curva IV eu tenho a curva de potência também do seu sistema. Isso é válido para um painel ou para uma string. Com essas duas curvas eu consigo analisar qual que é os pontos máximos de performance, onde a potência é máxima, onde a tensão é máxima e a corrente é máxima. Com esses pontos eu consigo verificar o máximo, é um dos pontos que o inversor usa para utilizar o máximo ponto de performance, que nós normalmente chamamos de MPPTs, né? Então existe o inversor, ele sempre vai procurar esse ponto no seu sistema fotovoltaico. Mas existe alguma outra coisa também que nos ajuda a definir, a verificar se uma curva IV está dentro do padrão aceitável do fabricante, que é o fator de forma. O que é o fator de forma? Imaginando que uma curva ideal seria essa área aqui, onde a corrente de curto-circuito com a tensão em aberta, eu fizer uma relação com a potência, com os valores de máxima corrente e máxima tensão, se eu fizer uma relação entre essas duas áreas aqui mostradas, eu vou ter o fator de forma de uma curva. Por que isso é importante? Por quê? Quando você for traçar uma curva IV, você vai ter que saber se ela está dentro dos parâmetros ou não, se ela vai ter variações ou não. E esse fator de forma é uma das formas que você vai utilizar para fazer o comparativo. Porque você vai ter esses dados entregues no datasheet do painel do fabricante do seu painel, e você vai ter esses dados medidos e extrapolados. Opa, apareceu mais uma coisa importante, né? Extrapolação. Bom, por que essa palavra extrapolação é importante? Vamos lá, como eu disse, alguns dos dados estão no datasheet do painel do fabricante do seu painel. É importante que esses dados do datasheet eles estão na condição de laboratório. Eles estão nas condições de 1000 watts por metro quadrado a 25 graus Celsius. Só que em campo, nós não temos essas condições. O que acontece em campo? Em campo, nós temos uma grande diferença de radiação e nós temos uma grande diferença de temperatura. Ou seja, são grandezas que vão influenciar no nosso sistema fotovoltaico. Lembra que eu disse que é importante você medir a irradiação quando você está fazendo uma medição lá de tensão aberta e corrente de curto-circuito? Aqui na curva IV também. Porque você vai precisar saber em qual nível de radiação que está a sua curva, que o seu painel está operando. Esses níveis de curva aqui, elas são facilmente identificadas dentro do datasheet dos seus painéis. Então você vai ter que fazer uma correção da irradiação que você está medindo,
da curva que você traçou e também da temperatura. Essa irradiação, essa correção, ela não é feita a Deus dará. Existe uma norma, a IEC 60891, que auxilia a fazer essa correção. Os instrumentos ajudam já fazendo essa extrapolação automaticamente. Tá? Então nós temos já os fatores que influenciam, os pontos importantes da curva, os fatores que influenciam na curva, e agora nós vamos ver as variações da curva. Nós temos aqui essa curva aqui que eu estou indicando, ela é uma curva V característica. Essa curva V que nós esperamos ver depois de traçarmos ela. Só que podem acontecer algumas variações no meio do caminho. E nós precisamos entender o que são cada uma dessas variações. A primeira delas é essa daqui, ó, variação de corrente. Lembra que eu falei que a curva V começa na corrente de curto-circuito? Se ela começar em um ponto muito baixo, o que ela significa para nós? Nós temos que saber interpretar isso. O que ela significa? Isso pode ser sujeira, isso pode ser obstrução, isso pode ser sombreamento de uma maneira uniforme sobre os painéis. O segundo ponto é um declive acentuado na curva. O que pode ser isso daqui? Isso daqui pode ser algum problema nos seus painéis e um descasamento na corrente de curto-circuito dos seus painéis. Ou seja, podemos ter painéis com problema. O outro ponto, e aí é onde os inversores começam a ficar loucos, são degraus na curva V. Podem perceber que vão aparecendo degraus nessa curva. Esses degraus, eles são ocasionados por acionamento dos diodos do bypass. Pode ser que os diodos do bypass podem ter queimado, entrada de fluido. Podem ser sombreamentos não uniformes, pode ser sombreamentos descasados na sua curva V, ou danos nos seus painéis. O próximo item a observar numa curva é esse outro declive acentuado. Esse outro declive aqui, ele está ligado a variações de tensão, ou seja, podemos ter problemas de isolamento, conexões mal feitas e atuação também dos diodos de bypass. E o último ponto é essa variação de tensão. Olha só como a tensão está longe do ponto de tensão em aberto. Ou seja, essa variação pode ser problema no número de módulos, pode ser problema na temperatura, acionamento também de diodos de bypass. Então, após traçar essa curva, eu tenho que analisar essa curva, ver se ela está dentro de parâmetros que eu atendi ou se ela está tendo essas variações. Se eu tiver tendo essas variações, eu tenho que fazer as devidas correções. Então, cada indicação vai me ocasionar uma correção diferente. Como que eu vou fazer uma medição de curva IV? Primeiro ponto, eu vou desconectar o inversor. Por quê? Ao criar uma tensão, uma corrente de curto-circuito, eu posso danificar o inversor. Então, eu desconecto o inversor. Depois eu vou instalar sistemas que me auxiliam a medir irradiação e temperatura. Porque como nós vimos, temperatura e radiação são fatores importantes e influenciadores na nossa curva IV, na nossa medição. E na terceira opção, eu vou usar instrumentos que façam a conexão a 4 fios. Por que a 4 fios? Uma curva IV, ela tem dados de corrente e tensão. Então, isso significa que eu preciso pegar o ponto de tensão ao mesmo tempo que eu pego o ponto de corrente. E tensão e corrente se medem de maneiras diferentes. A tensão se mede em paralelo e a corrente se mede em série. Por esse motivo que eu dou preferência a utilizar instrumentos que utilizam 4 fios. Para eu ter. Senão, eu vou ter uma curva IV não muito assertiva. Feito esse teste, feita a conexão, feito o teste, eu vou ter os resultados. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma curva IV que vocês vão ver daqui a pouco. Um instrumento vai fazer o teste de curva IV para nós vermos. O que eu tenho aqui? Eu tenho a curva IV nominal. O que é essa curva IV nominal? Essa curva IV nominal
é a curva que vem no datasheet do painel. Então, onde ela começa? A corrente de curto-circuito e termina no tensão em aberto. E o que é essa curva IV STC? Essa curva IV STC já é a curva IV que eu medi e depois que ela passou pelas correções do instrumento para eu comparar com a curva IV nominal. Lembra que eu disse que os dados do datasheet do painel estão nas condições ideais de laboratório? Então, o instrumento vai fazer os cálculos e a correção que você das condições que você mediu para as condições de laboratório. E aí sim nós vamos poder fazer o comparativo. Nesse caso, podem ver que as curvas são praticamente paralelas e elas se acompanham. Então nós dizemos que foi uma medição com sucesso. Porém, existem situações em que isso não vai acontecer. Então, por exemplo, no mesmo sistema fotovoltaico, eu gerei uma sombra não uniforme. E ela causou, olha, um degrau na minha curva IV. Ou seja, toda essa área aqui, eu estou gerando, deixando de gerar energia. Toda essa situação aqui não está sendo gerada. Então, eu preciso tomar alguma providência, verificar o que está acontecendo. Da mesma forma que nós fizemos com os testes tipo 1, eu vou convidar vocês agora para verem uma curva IV sendo traçada. Vai ser um instrumento, ele vai traçar primeiramente a tensão em aberta e a corrente de curto-circuito, e na sequência ele vai traçar uma curva IV. Lembrando que é importante também fazer a medição de radiação ao mesmo tempo. Se vocês conseguirem ver na tela do instrumento, vai estar lá a medição da irradiação no momento do teste. Vamos conhecer o teste IV Fast Check e o teste Curva IV do IV 400 e do IV 500. Menu inicial, selecionar a opção IV Test. O instrumento já está configurado para o teste IV Fast Check, que é o teste de tensão em aberto e corrente de curto-circuito. Pressionando prolongadamente o botão Help, temos o esquema de ligação, onde ligamos a célula de irradiação, as pontas C1 verde, P1 preta no negativo da string, as pontas P2 azul e C2 vermelho no positivo da string. Terminada a conexão, apertamos o botão Enter e vamos para Settings. Na primeira linha, temos a seleção do painel a ser testado, o número de módulos a serem testados, a resistência sugerida para ser utilizado em automático, o tempo de operação e a entrada de temperatura, onde a sugestão é de se utilizar o modo automático. Terminada a configuração, apertar o botão Save. Apertar o botão Enter e selecionar tipo de medida. Selecionar a opção IV Fast Check. Terminada a seleção, apertar o botão Go Stop para o início do teste. O instrumento vai mostrar o resultado do teste de tensão em aberto de curto-circuito, as opções, o resultado medido e o resultado extrapolado. Para salvar a medição, basta apertar o botão Save. Para mudar o instrumento para o teste de curva IV, apertar o botão Enter e selecionar a opção Mastering Type. Selecionar a opção IV Test. Com o instrumento conectado e configurado, apertamos o botão Go Stop. Na tela temos o resultado do teste. Apertando o botão Enter, podemos acessar a tabela com os dados medidos e extrapolados, a curva IV medida e extrapolada e a curva de potência medida e extrapolada. Acessando a curva IV extrapolada, após a visualização, apertamos o botão Save e salvamos as medições.
Bom, pessoal, eu procurei indicar para vocês lá, não sei se conseguiram ver, mas os pontos da irradiação e dos resultados. Como eu disse, é sempre bom medir a irradiação. É interessante você medir a irradiação no momento do teste e fazer a ligação em 4 fios para fazer a medição assertivamente. Outro teste de tipo 2 é a inspeção termográfica, são as inspeções usando a termografia, uma câmera termográfica. Como eu disse, a norma ainda é um pouco superficial nesse teste, nesse tema, então ela pede esse teste em alguns pontos, porém na sua revisão ela vai ganhar um pouco mais de corpo, vão ganhar outros testes e outros pontos para ser testados. Mas em resumo, você vai verificar os diodos de bypass, caixas de junção e conexões elétricas em geral. Também é uma boa prática de você realizar verificar grandes variações de temperatura entre módulos, entre conectores. Então, é um teste que vai com o sistema em operação e também requer uma irradiação mínima para ser realizado. É importante também, aqui um exemplo, um sistema fotovoltaico, onde um pouco de poeira em cima de algumas placas já gerou uma diferença de temperatura em cima de um módulo. Um pouco de poeira é superficial. E aqui o exemplo de uma caixa de junção, onde a gente espera uma temperatura uniforme quando os diodos de bypass não estiverem atuando. Câmeras que você pode utilizar, né? E é importante que a sua câmera faça o ajuste de emissividade. Esse ajuste de emissividade é importante porque cada corpo tem atua diferente com relação ao infravermelho. Por isso que é importante que você meça a emissividade, que é esse fator, que é essa reflexão, que é essa forma como cada corpo reflita o infravermelho. Tá? Agora eu vou falar um pouco dos instrumentos da HT Instruments que podem realizar esse teste. Aquele primeiro teste que nós fizemos de tensão em aberto, corrente de curto-circuito, isolamento e tensão em aberto, foi realizado com o PVCheck. Ele é um instrumento que pode realizar os testes de tipo 1 da norma. Então, ele conectado, que são testes, ele pode estar conectado à sua string, ao seu sistema, e aí ele pode realizar os testes. Depois, na sequência, nós temos os testes de tipo 2, que são realizados pelos traçadores de curva IV. Um modelo é o IV500, que é um instrumento que pode realizar apenas traçar a curva IV, né? E na sequência o Solário IVE, que além de realizar o teste de curva IV, como o IV500, ele também pode realizar um teste de eficiência. Ele pode verificar quanto que o seu sistema fotovoltaico está recebendo de radiação, quanto que ele está entregando para o inversor e quanto que esse inversor está entregando para o seu sistema conectado à rede. Na sequência, um analisador de qualidade de energia, que além de ver os pontos de harmônicas, fator de potência, potência ativa, reativa e aparente, também pode fazer a eficiência de um inversor, só que ele, além de monofásico, ele pode fazer trifásico também. E um acessório que permite o Solar 300N e o Solar IVE fazer o teste de eficiência em sistemas com até 3 strings e sistemas monofásicos e trifásicos. Na nossa linha também temos câmeras termográficas e todos os instrumentos e câmeras são fornecidos com os devidos softwares de análise. Eu vou falar aplicações, aonde esses testes podem ser aplicados, em que situações nós vamos aplicar todos esses testes. Como eu disse anteriormente, a norma ela não classifica por tamanho,
Então, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de sistema. Então, sejam eles em sistemas, em usinas de gerações centralizadas, onde você tem o teste de curva IV, seja no comissionamento de usinas de geração distribuídas, onde você, além da curva IV, vai fazer os testes de tipo 1, vai fazer a termografia, e na sequência, você tem que estar preparado para fazer a documentação. Então, são instrumentos que, além de te ajudar no comissionamento, vão te ajudar a preparar a documentação dessas usinas. Também na manutenção e operação. Ou seja, quando você tem uma usina que você precisa manter e operar, esses testes também te auxiliam a procurar defeitos, a verificar a hora certa de limpo do painel. Então, eles vão te ajudar também na manutenção e operação. Esses testes também são utilizados em inovação e pesquisa. Conheço pesquisadores que utilizam esses instrumentos e esses testes para verificar a máxima performance de painéis e também verificar o grau de degradação de painéis, aquele famoso o PID, que nós já ouvimos falar bastante. Aí, comentando um pouco de aplicação também de outros produtos que representamos, dado a Palazória, né? As caixas Thais Cube, que são de termo endurecido, resistente à ultravioleta, as raios ultravioletas podem ser utilizadas externo. E impressora da Chambre, que ela pode utilizar na identificação de painéis e sistemas elétricos. E agora eu queria conversar um pouco com vocês, deixar aberto para as dúvidas, discussões. Me fizeram algumas perguntas. André, posso Oi, vamos lá, Vitor. falar? Com certeza. Primeiro, parabéns pela apresentação e pelo conteúdo muito bom mesmo. É um conteúdo importantíssimo. O pessoal fez algumas perguntas aqui e eu também tenho algumas perguntas, tenho algumas dúvidas também. Uma pergunta que surgiu aqui, o Marcos Santos, ele perguntou o seguinte: se tem um instrumento que faz os testes tipo 1 e 2, se tem um único instrumento que faria esses dois testes. Não, ainda não, nós não temos um instrumento que realize todos esses testes. A gente já está brincando que o nosso sonho é ter o HT Tudão, né? Que faz tudo, mas nós ainda não temos esse instrumento. Sim, mas acho que vale também destacar, né? Você mostrou um dos instrumentos aí que faz todos os testes aí do teste tipo 1, né? Exato, o PVCheck faz todos os testes tipo 1. E eu diria que é fundamental você executar esses testes, né? Você pelo menos saber ali o que está, a tensão de circuito aberto, se está condizente com o seu projeto, os testes de isolamento. Sabe que a gente recebe muita dúvida lá no nosso suporte técnico a respeito de um status do status do inversor, que a gente até falou na semana passada, num webinar, semana retrasada, se não me engano, que é o 475, que é o problema de isolamento na instalação, que o inversor ele detecta isso também. E aí, se você fizer o teste, né, se você tiver o equipamento e executar os testes aí conforme a norma, você evita esse tipo de dor de cabeça no futuro, né? Não, e não só dor de cabeça, mas também tempo. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com um cliente. Ele é de Goiás. Ele comprou um inversor de um distribuidor de São Paulo. Fez a instalação, tudo bonitinho, e o inversor não funcionava. Ele acionou a garantia do inversor. Aí, para economizar tempo, ele pegou o carro dele, saiu de Goiás, foi na sede do distribuidor, trocou o inversor e levou de volta. Colocou o inversor lá e o inversor não funcionou. Aí ele me ligou, perguntou o que pode ser. Eu falei, cara, eu não conheço inversor, mas faz o seguinte, olha, eu tenho o PVCheck que faz esse teste. Aí ele pegou, foi trocar novamente, pegou o carro, passou lá na Ampere em Campinas, comprou o PVCheck, trocou o inversor, levou de volta e instalou o terceiro inversor, diga-se passagem, e o inversor não funcionava. Aí ele foi fazer o teste com o PVCheck.
o PV-Check nem começou o teste, já falou, olha, tem um problema de isolamento. Quando ele tem um problema de isolamento, ele já para o teste, por segurança, né? E Sim, aí, sim. ele foi procurar, o instalador dele, ele foi fechar, na hora de fechar uma calha, acho que vocês já devem ter visto isso, a parafusadeira elétrica foi lá e ele varou o cabo, ou seja, ele fez um curto entre os dois cabos, entre a calha e o aterramento. O que o inversor fazia? Não partia. Ele só foi descobrir isso na hora de fazer o teste de isolamento. Se ele tivesse feito um teste de isolamento previamente, ele tinha economizado todo esse transtorno para ele. Sim, Então, sim. é uma coisa assim, quando a gente faz os testes, quando a gente faz o condicionamento dentro da norma, isso para qualquer situação, né, não só no fotovoltaico, você economiza tempo, você economiza retrabalho. Sim, sim, e até uma outra situação que a gente recebe bastante no suporte, às vezes o pessoal liga lá, né? Ah, acabei de partir uma usina aqui e o inversor está com uma geração muito baixa, está indicando lá uma potência muito baixa. Uma das perguntas que a gente faz é durante o comissionamento, né? Você testou os valores aí de tensão nominal, de circuito aberto, as correntes, tá condizente com o seu projeto? É muito importante você ter essas informações, né? Porque é justamente o que você falou, você perde dinheiro porque você perde tempo, às vezes retirando um equipamento da instalação, você perde dinheiro porque você deixa de gerar energia, né? Acho que isso também tem que pesar muito aí. Então, é de fundamental importância, né, realizar esse tipo de teste. Tem uma pergunta aqui do Cláudio também, do Cláudio Tanuri. Ele pergunta o seguinte: se é recomendável fazer algum teste em cada módulo antes de fazer a instalação deles? Aí, o que você Aí acha? é o seguinte, aí depende da sua, do seu sistema, depende de como você vai comportar. Por exemplo, eu mostrei uma aplicação ali que tinha de uma usina centralizada que tinha mais de 500 mil módulos. Poxa, testar 500 mil módulos é módulo pra caramba, né? Então você tem que ver o tamanho do seu sistema. Poxa, será que existem normas para testes de amostragem? Tá? Então você pode verificar essa norma de qualidade, qual que é a amostragem, dependendo do seu tamanho, ver qual que é a amostragem dos painéis que vão ser testados. Por quê? Em usinas de solo, tudo bem, mas em usina de telhado, você vai subir o módulo em telhado que nem sempre as condições são perfeitas para subir, não vai ter uma escada bonitinha, muitas vezes você tem que alugar plataforma e tudo mais. Então você pode usar essa norma de amostragem, fazer o teste antes de subir um telhado. Tá? Então, é Perfeito. uma prática e depende do tamanho do seu sistema. Vai testar 500, 600 painéis, 1 milhão de painéis. Então, vamos verificar o tamanho. O bom senso na engenharia é sempre muito bom ser aplicado. E como a gente está falando de uma norma de comissionamento, também tem uma norma de qualidade, de amostragem de qualidade, que pode nos ajudar num caso como esse. Perfeito. E como você mostrou aí, né, você pode fazer o teste da string, né? Você não tem que Exato. fazer painel a painel, faz da Painel. string toda, você tem os valores de projeto e compara com o valor de projeto, né? Tem uma outra pergunta aqui, essa já é um pouco mais comercial, né? O pessoal está perguntando onde eles podem encontrar esses equipamentos, né? E também se vocês aí da Ampere, vocês trabalham com locação, como que Não, funciona? não, nós não temos colocação, né? Acho que o pessoal que estiver perguntando de preço, no último slide tem lá o e-mail da equipe comercial da Ampere, que é o comercial@ampere.com.br. Eles podem fazer a cotação. Agora já existem empresas que utilizam nossos instrumentos e fazem serviço de comissionamento, né? Então é pesquisar no mercado. Mas nós não temos esse modelo de aluguel, não. Nós estamos no modelo de venda. Perfeito, perfeito. E até a minha opinião aqui, né? Daí vamos ver o que você acha aí também, André. Pro pessoal que tem, né, a empresa de instalação e faz a aquisição desse tipo de equipamento, né? Eles podem usar esse equipamento tanto para fazer o comissionamento quando eles estiverem
partindo uma usina, como também para oferecer serviços aí para quem já tem a usina, né? Se o cara quer fazer uma manutenção, uma inspeção, você pode oferecer um serviço utilizando esses equipamentos também, né? E não só em usina, quando eu falo usina é do residencial ao grande porte, né? É isso mesmo. Então, você vai ter um diferencial até para um cliente residencial. Olha, vou entregar um book com os testes da sua usina, até para uma forma de oferecer uma garantia. Olha, esses aqui são os requisitos atuais da sua usina. Baixou desses requisitos, que tal vender um serviço de manutenção, de limpeza dos painéis? Olha, quantos por cento aqui abaixo? Vamos fazer uma limpeza nos seus painéis, vamos verificar como é que está o seu sistema, vamos ver se está no mesmo nível, porque você fez o teste no comissionamento, no startup da usina, vamos ver se está no mesmo nível, se se precisa fazer algum ajuste. Então, mostra um diferencial da empresa, ela vai poder entregar uma documentação mais afinada, mais detalhada, diferenciada para o cliente final. Perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui também do Paulo. Ele pergunta o seguinte: se os instrumentos que fazem as medidas elétricas, né, eles também já fazem as medidas de radiação. Sim, o PVCheck, o IV400, o IV500, o Solar IVE e o Solar 300N, eles possuem a entrada para a célula de radiação. Todos os instrumentos da linha solar da HT, eles possuem a entrada para a célula de radiação. O único instrumento que não é fornecido com ela é o PVCheck, para ele ficar um pouco mais barato, para ele ficar um pouco mais acessível. Mas nada impede de se comprar como um acessório a célula de radiação. Tá. Legal, perfeito. Aí uma outra pergunta aqui também, e aí eu já vou misturar um pouquinho com uma pergunta minha aqui também, né? Você falou das câmeras, né? Termográficas. Tem uma pergunta aqui se dá para fazer a adaptação dessas câmeras que vocês têm para utilização com drone. E aí a outra parte da pergunta, né? Que aí eu também é o que eu acrescento aqui é o seguinte: a gente tem alguns estudos, né? Aí falando já de inversores, que é importante você ter também a capacidade de medir ali a temperatura interna do seu inversor, porque assim como os módulos, o inversor pode ter hotspots ali, e isso pode ser prejudicial para a vida útil do inversor, né? A gente fala isso porque o nosso inversor ele tem a ventilação ativa que ajuda bastante nesse sentido, né? De você ter uma vida útil mais prolongada, né? E aí você mencionou que dá para utilizar a câmera para fazer medições não só dos módulos ali, mas de outros componentes, né? Acho que você já teve alguma experiência com isso de medição do inversor? Bom, a primeira pergunta, infelizmente não. Nossas câmeras da nossa linha não foram feitas para utilização por drones. Mas para inversores, eu já medi. Um detalhe é o seguinte: o que a câmera mede é a reflexão do infravermelho. Então, por exemplo, você vai apontar a câmera para qualquer superfície, ela vai dar para você o que ela está refletindo de infravermelho. Então, quando você apontar para um inversor, se ele estiver todo fechado, ele vai te dar a temperatura do que você está olhando, do que você está vendo. Ele não está dando do interno. Para você medir a temperatura interna, você teria que retirar aquelas proteções que ficam na frente dele. Mas aí, por intertravamento, eu acredito que o inversor vai deixar de funcionar. Tá? Então, assim, as câmeras vão medir o que você estiver vendo com seus olhos, ela vai estar vendo em formato de infravermelho. Tá? Perfeito. Então, assim, Perfeito. se você vê o interno, você vai ter que retirar o encapsulamento do inversor. E aí eu acredito que ele vai parar de funcionar. Perfeito. Muito bom, muito bom. A gente está recebendo bastante pergunta aqui, o pessoal está elogiando bastante a sua apresentação aí, falando que é um tema Obrigado. muito importante, né? Tem algumas Uhum. pessoas aqui falando que não tinham conhecimento muito fundo aí do que são esses testes, até mesmo da norma. Então, acho que é bem importante a gente
discutir isso, porque é justamente o que você falou, né? Tá ligado à eficiência ali do nosso sistema, à geração em si, você garantir uma boa produção, né? E aí tem uma pergunta aqui que deixa eu só pegar o nome da pessoa aqui que agora eu perdi, que foi tanta pergunta, mas ele está comentando o seguinte, né? Que na visão dele ali, ele acredita que esse tipo de instrumento você possa aplicar em usinas de grande porte. Mas é o que você falou, né? Isso aqui você pode aplicar desde o residencial até grande porte, até porque se você pegar usinas residenciais, né, de pequeno porte, às vezes a empresa fala assim, ah, não trabalhamos com usinas de grande porte. Só que a empresa pega só do inversor da Fronius, tem 100, 200 Uhum. instalações aí nos últimos, sei lá, 1 ano, 2 anos. Então, se você juntar todo mundo ali, virou uma usina de gigante porte, né? Então, acho que você ter um equipamento como esse vai te servir para tudo que você vai fazer, né? Perfeito. Primeiro, obrigado. Eu acho que é importante assim esse evento da Fronius de disseminar conhecimento, de disseminar informação, né? É importante. Eu gosto muito disso. Então, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado para quem elogiou. Sim, os instrumentos eles podem ser utilizados em qualquer tipo de usina e você tendo uma estratégia para a utilização deles, você vai ganhar em produtividade gigantescas. Você vai detectar problemas na hora que eles estão nascendo, ou seja, a tua equipe vai estar lá na hora da instalação. É muito mais fácil você resolver do que depois o cliente ficar ligando, parou, não está funcionando, não está gerando, a minha conta ainda está vindo muito alta. Então você vai matar os problemas na hora que eles surgem, né? Você diminui tempo em campo, você diminui retrabalho e, consequentemente, você diminui custos, você fica mais eficiente. Então, de acordo com a estratégia que você utilizar, você vai ganhar em produtividade. Perfeito, perfeito. André, para a gente não estourar muito o tempo aqui, a gente tem ainda algumas perguntas aqui, mas depois a gente disponibiliza para vocês aí da Ampere, aí vocês fiquem à vontade para enviar também as respostas para o pessoal. A gente vai disponibilizar os contatos aqui. Vou pedir para você colocar os seus contatos aí na tela, porque tem bastante gente perguntando aí onde que encontra os instrumentos e tal. E tem bastante gente perguntando também sobre treinamentos, cursos. Se você Perfeito. puder falar alguma coisa também sobre isso, eu Tá. agradeço. Aqui, ó, o e-mail comercial para cotações, tá? Aqui o meu e-mail está com um R a mais, tá? Então depois eu vou disponibilizar a apresentação para o pessoal da Frontends em Campo, a equipe da Frontends enviar para todos. Eu vou já arrumar esse e-mail aqui. Então esse e-mail você fala direto comigo e aqui para cotações. Hoje, devido a essa nossa nova situação, nós temos um treinamento dos instrumentos, ou seja, quem adquire os instrumentos, ele vai receber um treinamento que é uma videoaula. Muitos dos manuais já estão em português, então já tem uma documentação muito fácil de se utilizar. O suporte técnico é aqui no Brasil, então às vezes você vai falar comigo. Tá? Então vocês podem usar e abusar do site da Ampere, do e-mail comercial da Ampere para dúvidas, sugestões, cotações, tá legal? E depois, tendo as perguntas, eu procurarei responder cada individualmente. Perfeito, muito bom, André. Um outro ponto aqui que o pessoal comentou, a gente vai disponibilizar essa apresentação, vai ficar lá no canal da Fronius, tá, pessoal? No canal do YouTube da Fronius. Então, Fronius Solar, lá na playlist Brasil, vocês vão encontrar todos os webinários que a gente fez até agora. Tem bastante gente aí que já sabe o caminho, mas essa apresentação vai para lá também. Esses vídeos, André, que você mostrou aí, em alguns pontos eles deram alguma travadinha. Isso aí está disponível na internet para o pessoal? É fácil de achar? Sim, no canal da Ampere, no YouTube, no Ampere TV, estão esses vídeos lá. Estão esses vídeos do PVCheck, do IV500, do Solar IV e outros instrumentos. Então tá fácil do pessoal encontrar sim. Perfeito. Muito bom, então, pessoal. Deixa eu só projetar minha tela aqui para a gente repassar
Deixa eu só colocar minha tela aqui de novo, André, só para a gente À vontade. repassar o cronograma aqui para o pessoal. Pessoal, obrigado aí por vocês estarem conosco. A gente passou um pouquinho do tempo, mas é um tema muito importante, é um tema muito válido. Agradecer ao André mais uma vez aí. André, muito obrigado pelo conteúdo, obrigado por tudo. Aí, se quiser mandar um abraço para o pessoal também. Obrigado, Vitor, pelo convite. Obrigado à equipe da Fronius, a todos vocês que me suportaram aí na última hora. Estou à disposição para conversar sobre o tema e até uma próxima oportunidade. Beleza, a gente agradece e espera poder contar com mais conteúdos assim, a nossa parceria aí, trazendo bastante informação, que a gente sabe que esse mercado agora, nesse momento, a gente não pode estar junto, tal, mas a gente não pode parar de trazer conteúdo, que é um mercado que tem um futuro muito bom aí. A gente sabe do potencial de crescimento do fotovoltaico no Brasil. Tá bom? Pessoal, então é o seguinte, então encerramos o tema de hoje. Amanhã live no Instagram, tá? Com o pessoal lá da Solar TV. Então, por favor, conto com vocês lá. Vai ser um bate-papo. Então, compartilhem aí com o pessoal da empresa de vocês. Convidem os clientes também, porque vai ser um bate-papo bem legal. E na sexta-feira a gente fala um pouquinho mais de inversores, tá? Focado em inversores, tá bom? Vou deixar aqui também na tela os nossos contatos, né? Como sempre. Então, o contato do marketing, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês depois quiserem o PDF da apresentação, vou pedir para vocês enviarem um e-mail lá para o marketing que a gente disponibiliza para vocês. Mas, como eu disse, vai estar lá no nosso canal do YouTube. Tá aqui o link também do canal do YouTube, tá bom? E por final, o contato do nosso suporte, tá? Então, suporte.solar@fronius.com. A gente trocou esse e-mail faz uns 2 meses aí, então quem não tem, anota aí. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado a todos. Uma boa semana para todo mundo. Obrigado, André, mais uma vez. Uma boa semana e um forte abraço aí a todos. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.